Mala extraviada, tá aí um baita problemão que pode atrapalhar bastante uma viagem. Mas afinal, o que acontece quando a mala extravia? O que eu preciso fazer? Como é o processo para recuperar? Nesse vídeo eu vou te explicar mais sobre isso e te dar dicas de coisas, precauções que você pode tomar para evitar que aconteça ou para minimizar esse pesadelo. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Eu acho que quando a gente está falando de viagem, poucas coisas assustam mais do que a possibilidade de perder uma mala. Isso já aconteceu comigo. Por sorte, a companhia aérea resolveu rápido, então o sufoco foi por poucas horas, mas mesmo assim já foi uma baita dor de cabeça. E a partir dali, eu comecei sempre antes da viagem a pensar mais em estratégias que pudessem minimizar o problema, se por acaso ele acontecesse de novo. Então, antes de te falar exatamente o que acontece quando a mala é extraviada, qual o processo que você precisa fazer no aeroporto, quanto tempo demora para resolver isso e tal, eu queria primeiro dividir essas estratégias que a gente tem usado aqui em casa nas nossas viagens para evitar da mala ser extraviada ou, se acontecer, para estar mais preparado para isso. Em primeiro lugar, a primeira coisa que você pode e deve fazer sempre é arrumar um jeito de personalizar, de individualizar a sua mala, ou seja, fazer com que a sua mala fique diferente das outras, de uma maneira que você consiga localizar, identificar ela facilmente quando ela aparecer na esteira e que nenhum outro passageiro também vá confundir e pegar a sua mala por engano, achando que é a dele. Isso também ajuda quando de fato a companhia aérea perde a mala. Mais pra frente eu vou te contar melhor, mas eles perguntam detalhes que podem ajudar a identificar a bagagem perdida, então quanto mais diferente for a sua mala, mais fácil. E aí você pode usar a sua criatividade. Funciona colocar fita adesiva colorida, pode usar uma cinta, uma faixa que envolve a mala, pode até colocar uma capa de mala personalizada e, para além disso tudo, usar também uma tag de mala que tenha o seu nome e os seus dados de contato também é super importante. É mais uma maneira de diferenciar a sua bagagem das outras, mas também se por acaso alguém achar a sua mala perdida, o seu contato está ali e já facilita essa devolução. Um outro acessório super interessante que eu particularmente ainda não uso, mas que tem ficado mais popular nos últimos tempos e que eu tô super afim de testar, são os localizadores. Hoje em dia você já tem o AirTag da Apple e o Smart Tag da Samsung, que são localizadores pequenos que você consegue colocar dentro da sua mala para fazer esse rastreio. Então, no meu caso, por exemplo, a minha mala ela foi extraviada num voo entre Paris e Londres. E no final das contas a gente acabou descobrindo que o problema foi que ela não embarcou no mesmo voo que eu. A gente chegou em Londres e ela ainda estava lá no aeroporto de Paris. Se eu tivesse um localizador na mala, assim que o avião pousasse, eu já podia consultar a localização dela no meu telefone, no meu celular, e quando eu chegasse para reclamar que ela tinha sumido, eu já ia saber dizer que ela estava em Paris no aeroporto. Então teria sido mais fácil, mais rápido e teria me poupado alguns cabelos brancos que eu ganhei enquanto eu não sabia se a minha mala estava perdida no mesmo aeroporto que eu ou se tinham mandado ela por engano para o Japão, por exemplo. Outra coisa importantíssima para diminuir a dor de cabeça é levar todos os seus itens de valor sempre na mala de mão. Então joias, eletrônicos, dinheiro, tudo que for importante vai na mala de mão. Isso também vale para medicamentos. Eles não têm um valor super alto, mas se você perder, pode ser difícil de comprar no exterior. E além disso tudo, levar sempre também itens de higiene pessoal e uma muda de roupa na mala de mão também. Porque aí, se a sua mala despachada some ou atrasa, você não fica totalmente na mão. Ainda nessa parte de organização de mala, uma outra estratégia esperta que funciona bem para quem viaja com família ou com o marido, esposa, enfim, é colocar um pouquinho de cada um em cada mala. Aqui em casa, a gente nunca tem uma mala minha e uma do Kaká. As duas são sempre divididas com coisas dos dois, justamente porque se a gente perder uma das malas, nenhum dos dois fica completamente ferrado. E a última dica fundamental é investir num bom seguro viagem que tenha cobertura para atraso e extravio de mala. A gente sabe que as companhias aéreas são responsabilizadas nesses casos e que quando isso acontece o passageiro tem direito a uma compensação financeira. Mas o seguro viagem funciona como uma proteção a mais, é uma forma extra de garantir essa assistência rapidamente e até aumentar o valor dessa compensação. Alguns seguros também
oferecem um auxílio, um acompanhamento durante esse processo de busca e devolução da mala. Então, para quem está fazendo uma viagem para o exterior e não se vira muito bem num outro idioma, pode ser uma vantagem legal ter um intermediário em português ajudando a resolver o pepino com a companhia aérea. Agora, se nada disso funcionou, você chegou lá na esteira para pegar a sua bagagem e ela não apareceu, e agora? Como é que resolve? Bom, a primeira coisa que você pode fazer é verificar se o aeroporto tem uma área destinada a bagagem especial. Às vezes acontece da gente despachar um volume diferente e nesses casos ele pode ir para essa área. Muita gente não sabe e aí acaba achando que foi extraviado. A gente já despachou um tripé uma vez e foi assim, ele fica numa área separada, ele não vem pela esteira normal. E às vezes, como esse é um processo que é feito por pessoas que podem cometer erros, uma mala normal também pode acabar parando lá. Então sempre vale dar uma olhada na área de restituição de bagagem, além das esteiras, para ver se tem algum outro lugar que a sua mala pode estar. Depois disso, se a sua bagagem realmente não apareceu, aí você precisa procurar pelo atendimento da companhia aérea. Eles costumam ter um balcão dentro dessa área de restituição de bagagem mesmo, geralmente é super perto das esteiras, então é fácil de achar. Nessa hora você vai precisar apresentar aquele ticket que te entregam quando você despacha a bagagem. Então lembra sempre de guardar aquilo num lugar bem seguro, de preferência junto com seu passaporte. Daí você vai preencher um formulário com informações pessoais, dados do voo e o endereço onde eles podem entregar a bagagem quando ela for encontrada. No meu caso, depois de preencher esse formulário, a funcionária da companhia aérea ainda me mostrou uma cartela com vários modelos diferentes de mala para que eu apontasse ali qual que parecia mais com a minha e também pediu alguns detalhes que pudessem ajudar nessa identificação. Então, cadeado, tag, enfim, todos aqueles acessórios que eu falei lá no começo. Depois disso, você recebe um documento. Se for aqui no Brasil, é o RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem. E se for no exterior, ele tem outro nome, ele vira PIR. Mas é basicamente a mesma coisa, ele é um documento de comprovação daquela ocorrência e você precisa guardar isso junto com a sua passagem aérea porque eles podem ser necessários em algum outro momento desse processo. Junto desse documento, eu recebi também os contatos do serviço de bagagem da companhia aérea para que eu pudesse acompanhar todo o processo. Em algumas companhias aéreas, como é o caso da Air France, tem também uma plataforma online onde você pode colocar lá o número do seu documento e ter informações sobre em que estágio que está o seu caso. Depois que eles acham a bagagem, você consegue até ver assim mais ou menos onde ela está. Se ela já saiu para entrega, é mais ou menos como o rastreio do correio aqui do Brasil. E aí algumas coisas nesse processo são regras estabelecidas pela ANAC, que é a agência reguladora aqui do Brasil, ou pelo Código de Defesa do Consumidor, e outras coisas ficam a cargo das companhias aéreas e aí cada uma vai ter o seu protocolo, vai agir conforme as suas próprias normas. O que é regra e todas elas precisam cumprir é, primeiro, a companhia aérea é responsável pela bagagem desde o check-in até a restituição. Então, qualquer coisa que acontece nesse meio tempo, seja perda ou dano, eles precisam indenizar. Outra regra é que no caso de perda, as companhias têm um tempo máximo para encontrar e te devolver a bagagem. São 7 dias para voos nacionais e 21 dias para voos internacionais. Se você estiver longe de casa, em outra cidade ou outro país, eles também precisam arcar com as suas despesas básicas para você se manter até que a sua mala seja devolvida. Basicamente é uma grana que eles te dão para você comprar itens de higiene pessoal e roupas. No caso da Air France, esse valor era de 100 euros e era um ressarcimento, ou seja, eu ia comprar as coisas com meu dinheiro para depois apresentar as notas fiscais e receber um reembolso. Mas aí essa já é uma daquelas partes que cada companhia aérea vai fazer de um jeito. Não tem uma regra geral sobre o valor ou a forma de pagamento, assim como não tem uma regra única para o valor de indenização quando eles perdem a sua bagagem, assim, definitivamente. Cada companhia aérea vai estipular um valor para isso. Muitas vezes acontece, inclusive, do passageiro não concordar com os valores desse auxílio para despesas básicas ou com a indenização por extravio. E aí, se esse é o seu caso, você pode tentar negociar diretamente com a companhia aérea e se vocês não chegarem no acordo, aí dá para entrar com uma ação no juizado especial por conta própria ou procurar uma empresa que preste assistência nessa área. Bom, é isso. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas mais comuns sobre esse tema, mas se você ficou com alguma dúvida, se eu deixei passar alguma coisa, manda aqui nos comentários. Antes de ir embora, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos papos sobre viagem aqui do Imagina. Um beijo e até a próxima!